Olá! O desenvolvimento das competências de leitura de uma língua está fortemente relacionado ao conhecimento da modalidade oral desta língua. Diversos estudos estabelecem claras relações de interdependência envolvendo leitura alfabética. Quando é processada pela criança ouvinte, a escrita alfabética evoca sua própria fala interna. Isso faz com que haja o resgate das imagens fonológicas de itens lexicais armazenados. A fala interna propicia as relações de consciência fonológica, memória de trabalho fonológica e memória fonológica de longo prazo, e com isso propicia o desenvolvimento crescente do vocabulário e do raciocínio verbal. Na criança ouvinte, esses itens de processamento interno estão baseados numa língua de modalidade oral auditiva. Porém, nas crianças surdas, esses processos internos não podem ser pareados com a escrita alfabética. As dificuldades na produção de textos escritos e os baixos níveis de leitura por parte das pessoas surdas podem ocorrer por diversas razões. Alguns autores apontam também o fato de que os níveis máximos de desenvolvimento de leitura e escrita de pessoas surdas são compatíveis aos níveis apresentados por pessoas ouvintes ao final do ensino fundamental. Esse tipo de comparação, entretanto, não é adequado, porque estamos comparando processamentos linguísticos diferentes. De um lado, nós temos pessoas ouvintes que têm o português como primeira língua, sendo avaliados em suas habilidades de leitura e escrita do português. No outro lado, no entanto, temos as pessoas surdas, que têm o português como segunda língua e estão sendo avaliados em suas habilidades de leitura e escrita dessa segunda língua. Neste último caso, a análise deve ser feita levando em consideração que a língua que gera o processamento cognitivo da pessoa surda é a língua brasileira de sinais, e a habilidade objeto é a leitura e escrita de outra língua, que é o português. Como eu já disse, não vai existir correspondência entre, por exemplo, o processamento linguístico fonológico do indivíduo e o processamento do código alfabético do português. E por esse motivo, as vias de acesso para essa habilidade vão ser diferentes. Trata-se do processamento de uma língua natural a Libras, e levando isso em consideração, as habilidades cognitivas e linguísticas se encontram distribuídas na população surda da mesma forma que se encontram na população ouvinte. Por isso, a comunidade surda é concebida como uma população normal, em que as características relevantes ao processo de ensino e aprendizagem se encontram normalmente distribuídas. Para a maior parte das crianças ouvintes, a leitura do código alfabético parece natural e intuitiva, já que elas possuem aquela língua como primeira língua e os mecanismos de fala interna necessários ao bom desenvolvimento dessa habilidade. É um processo contínuo para a criança ouvinte. Para a criança surda, a leitura é um desafio porque pode ter características artificiais e arbitrárias, constantemente influenciadas pela descontinuidade e disparidade de processamentos linguísticos. A escrita alfabética não mapeia a organização dos sinais como acontece na mente da pessoa surda, e não recupera o sinal diretamente. Por exemplo, na sentença do português, o cachorro mordeu o gato, essa organização linear escrita, além da representação grafema-fonema, não busca, na mente da pessoa surda, a forma que produz a ideia de que um cachorro mordeu o gato. A pessoa surda processa essa frase da seguinte forma. Ela estabelece no espaço o cachorro, em outro espaço o gato, e executa o sinal de morder de uma forma direcional. Essa assimetria nas relações de continuidade e disparidade entre os códigos faz toda a diferença na sustentação natural do processo. As palavras são os itens lexicais naturais com que a criança ouvinte pensa e se comunica, assim como os sinais são os itens lexicais naturais com que a criança surda pensa e se comunica. Para a criança ouvinte, a decodificação da escrita alfabética reproduz automaticamente as imagens fonológicas das mesmas palavras que ela pensa e se comunica no dia a dia. Porém, no caso da criança surda,
a decodificação dessa mesma escrita é incapaz de reproduzir direta ou automaticamente a imagem dos sinais da língua de sinais com que ela pensa e se comunica no seu dia a dia. É por esse motivo que a escrita alfabética se torna artificial, impessoal e arbitrária para a criança surda, e que torna o processo de aprendizagem de leitura e escrita tão penoso e frustrante para elas. Uma das causas apontadas são as inadequações do sistema educacional. O ensino de leitura e escrita para surdos tem ocorrido através de diversos métodos. Até meados da década de 80, mesmo com evidências sobre a dificuldade de leitura apresentada pelos surdos, ainda não havia consenso sobre qual seria a melhor forma de desenvolver leitura e escrita para surdos. O domínio da oralidade parece ser um ponto positivo para o desenvolvimento de melhores habilidades de leitura e escrita. Por esse motivo, métodos híbridos, com o uso de língua de sinais e oralidade, ou sinalização baseada na oralidade, como o português sinalizado ou bimodalismo, já foram usados. Entretanto, a sobreposição de duas línguas não é possível, e nem a oralidade nem a língua de sinais acabam por serem utilizadas de forma adequada. Muitos profissionais que começaram a trabalhar no ensino de português para surdos dentro de propostas híbridas passaram a reconhecer no bilinguismo a forma efetiva para o ensino de leitura e escrita para surdos. No contexto bilíngue, o aprendizado de leitura e escrita pelas crianças surdas é baseado em princípios semelhantes aos do ensino de línguas estrangeiras, privilegiando as relações de sentido e obedecendo às diferenças de valores entre as duas línguas. Privilegia-se, então, o processamento da informação e a presença de instruções explícitas com programação e administração bem sistematizadas. O reconhecimento da importância dessa sistematização é recente. No Brasil, a discussão iniciou-se na década de 80 e sua aplicação no final dos anos 90. Do ponto de vista legal, o bilinguismo ganha espaço apenas na década seguinte. A língua de sinais fundamenta as bases neurocognitivas para o aprendizado da leitura e escrita para surdos. No entanto, a importância da Libras não reside apenas aí. A língua de sinais, quando estimulada adequadamente, permite não apenas a adequação de processamentos linguísticos internos, mas permite comunicação efetiva. E com a comunicação efetiva, há a possibilidade de troca de experiências, acesso à informação, conhecimento de mundo, que também são itens imprescindíveis no processo de aprendizado da modalidade escrita de uma língua. Aqui, nós enfatizamos questões relacionadas ao processamento intrapessoal, mas assim como a língua de sinais, a modalidade escrita de uma língua é uma ferramenta que deve ser adquirida para o desenvolvimento pessoal do surdo e também para o desenvolvimento de suas relações e sua atuação na sociedade. Até a próxima aula.